Bom dia, meus queridos. A nossa aula hoje é sobre abordagens pedagógicas do ensino da educação física. É importante nós termos essa concepção, que as metodologias elas fazem parte, de nós termos aí concebido métodos, estratégias sobre como nós nos comportaremos nas aulas dentro da prática escolar. E aí eu trago para vocês aqui duas abordagens que eu acho altamente importantes, que é a abordagem desenvolvimentista e a segunda que é a abordagem construtivista e interacionista. A abordagem desenvolvimentista ela é um modelo criado a partir dos compêndios de Gallagher, tá? E ela tem uma grande difusão no Brasil com esse livro aqui do Botani e dos pesquisadores da USP, ao qual criaram aí o livro Educação Física Escolar, Fundamento de uma Abordagem Desenvolvimentista. O que diz a abordagem desenvolvimentista? Ela fala que essa abordagem, você dentro dos parâmetros de estágio e de fases da silhueta de Gallagher, que a criança vai se desenvolvendo conforme o tempo vai passando. Então, são estágios motores que ela passa numa questão quase que obrigatória para que ela siga com a sua capacidade e suas habilidades motoras para futuramente aí ter contemplado aí uma prática esportiva, uma prática de uma atividade física ou até mesmo condições de um trabalho profissional, a pessoa desenvolver esse trabalho com maestria. Um exemplo seria um médico cirurgião, que precisa aí de uma grande coordenação motora fina para fazer, abrir um paciente, ver pequenas veias e manipular dentro do organismo. Então tem essa necessidade da pessoa aí ter contemplado a questão aí das suas capacidades motoras. É uma abordagem muito bem esclarecida, ela é muito bem desenvolvida nas aulas de educação física, mas os professores que planejam suas aulas têm que levar em consideração que ela é uma escada de conhecimento. E dentro dessa escada de conhecimento, você vem do aprendizado do mais fácil para o mais difícil. Então, é uma abordagem, dentre várias possíveis, dirigida especificamente para crianças de 4 a 14 anos e busca nos processos de aprendizagem e desenvolvimento uma fundamentação para a educação física. Então, no planejamento das suas aulas, você não coloca as atividades aleatoriamente. E isso acontece muito com alguns professores. Eles fazem o elenco das atividades, supondo que essas atividades sejam as melhores para que a criança tenha o seu desenvolvimento. Então, as aulas são planejadas dentro dessa escala. Eu sempre dou um exemplo da abordagem desenvolvimentista, tal qual a matemática, que a criança ela não consegue, dentro das 4 operações, começar pela multiplicação e pela divisão, se ela não passar pela adição e subtração. É condição. Então, a abordagem desenvolvimentista, ela também tem esse parâmetro condicional. Aquilo que eu aprendo no primeiro dia, ele serve para eu aprender o segundo dia, no terceiro dia, no quarto, no quinto, no sexto e por aí, e aí por diante. O que nós percebemos dentro das aulas de educação física é justamente o contrário. Os professores fazem um elenco das atividades e não percebem que tem atividades com um grau de complexidade muito grande que são dadas nas primeiras aulas. E deveria ser o contrário. As primeiras aulas seriam as mais fáceis aulas, até você chegar nas aulas mais difíceis. Então, esse vamos dizer assim, é a gênese, é a verve do que rege aí a abordagem desenvolvimentista. E aí nós temos aqui aquilo que coloca Gallagher, os conteúdos devem obedecer uma sequência fundamentada. Então nós temos as fases. E aí a gente vê essas fases aqui conforme a ampulheta de Gallagher. Então nós temos os movimentos fetais, a criança ainda na barriga da mãe, ainda enquanto feto. Ele nasce
ele passa para movimentos espontâneos e reflexos, então a criança não fala. Um movimento reflexo aí a gente pode dizer que é o choro quando ela está com fome. São movimentos espontâneos, ela só faz a movimentação de braço e perna, mas ainda é muito incipiente. Depois ela passa para movimentos rudimentares, então são pequenos movimentos como começar a mão, começar a tentar ir num objeto para pegar, ela começa, né, a ver o mundo que cerca essa criança, ela ainda está numa fase ainda muito rude, né, de movimentos, ela não tem controle, o sistema nervoso central ainda não tem controle sobre isso. Depois ela passa para movimentos fundamentais, então ela começa a fazer a combinação daquilo que ela aprendeu enquanto não andava, para começar, antes do andar, começar a colocar a cabeça numa situação melhorada, né? Começa a perceber que tem coisas em volta, então ela começa a ter uma sensação e uma fortificação da musculatura do pescoço para deixar a cabeça à frente para visualizar. Depois ela começa a ter aí a situação de ficar numa posição sentada, então o corpo já vai começando a ficar um pouco mais rígido, um pouco mais forte. Da posição sentada ela começa a ficar em 4 apoios. De 4 apoios ela fica em 6 apoios até começar a engatinhar. Do engatinhar o corpo vai tomando mais forma, vai sendo estimulado pelo meio e aí a criança começa a buscar uma posição de pé. E aí quando ela busca uma posição de pé, a gente acredita lá pelo 9º, 10º, 11º mês, né, até chegar aí numa fase em que ela começa a dar os primeiros passos agarrada a alguma coisa. E aí depois ela começa a andar de fato, mas ainda com muito desequilíbrio, porque o corpo ainda está fazendo aí a questão da sinergia, né, de ações musculares e alavanca de músculos agônicos e antagônicos. A criança começa a andar de fato, começa a ter um equilíbrio melhor e começa a produzir, né, pequenas, vamos dizer assim, pequenos andares mais rápidos, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. O corpo vai aprendendo essa dinâmica, vai aprendendo a fazer esse feedback e o corpo vai começando a melhorar as suas funções. Ela entra na fase fundamental, então já está se consolidando um ajuste muito grande do corpo, mas ainda precisa, né, um grau aí que o professor tenha a visão de que ela não consegue ainda fazer muitas coisas. Um dos exemplos que eu também sempre dou, se você pegar uma criança de 4, 5 anos, se você jogar uma bola para ela, ela segura com o corpo todo, porque ela ainda não tem consolidado a coordenação motora fina. Então, qual é a capacidade que ela tem nesse momento, com 4 anos de idade? Quando você joga um objeto, ela tenta pegar com o corpo todo. Então, ela agarra entre os braços e o peitoral. Ela ainda não tem a coordenação para pegar a bola somente com a mão e a ponta dos dedos. Então, isso ela vai melhorando esse processo. E é dentro das aulas de educação física que justamente você melhora, né, essa condição das crianças. A criança, em fase escolar, ela entra nessa fase dos movimentos fundamentais, onde a base das habilidades básicas que você vai tratar com a criança são essas 3. Habilidade de locomoção, então vai proporcionar andar, correr, saltar, saltitar. Você vai buscar outras formas de terreno, um terreno um pouco mais duro, um terreno um pouco mais mole, um gramado, uma areia. E aí a gente também sempre pede para que o professor provoque na criança, né, esse momento que ela está em contato com o chão, que ela faça isso tanto descalça quanto calçada. Porque a gente sabe que existem terminações nervosas, né, no pé, e isso aí é a faculdade da Espanha. Ela ressalta que essa condição da criança andar descalça dá uma condição de inteligência para ela muito grande. As habilidades manipulativas, então, você pegar objetos, você arremessar, você chutar, você rebater, você receber. E as atividades estabilizadoras. Então, a criança corre, ela dá giro, ela muda de direção, ela flexiona, ela realiza posições invertidas. Então, essas 3 habilidades que você provoca nas crianças, ela faz com que ela comece a manter aí um grau
de experiência motora muito boa que ela tem aí a evolução. E aí a outra fase, né, quando você passa aí da fase de movimentos fundamentais, você entra na fase que a gente chama de especialização, né? E aí você tem aí movimentos bem específicos que você pode combinar esses movimentos já com práticas pré-desportivas, que aí a especialização ela vai dar aí para a criançada uma condição muito grande, provocativa, porque ela já tem um repertório motor já se ampliando, dela começar a fazer uma atividade física voltada aí à saúde, a uma aprendizagem, e quem sabe, né? E quem sabe praticar um esporte de competição, mas não é a função da educação física escolar produzir seus alunos para que sejam futuros campeões em alguma modalidade esportiva. Você prepara a criança, prepara ela para o mundo, prepara para o trabalho, prepara para uma prática, prepara para qualquer tipo de coisa, mas não necessariamente você prepara a criança aí para um esporte. Você prepara ela para a vida. Então essa aí é a abordagem desenvolvimentista. Eu fiz um quadro aqui de Gallagher, ao qual vocês estão vendo que ele coloca com relação às fases, à idade e às características. E aí eu deixo um pouquinho desse painel para quem for lendo, dá uma travada e faça a leitura. Então, a fase motora reflexiva, que vai da fase intrauterina até 1 ano de idade. A fase rudimentar, que vai de 1 ano de idade até 2. A fase fundamental, que vai de 2 a 7 anos. E a fase especializada, que vai de 7 a 14 anos, ao qual tem as características dos movimentos. Aqui um outro autor também que eu coloco, além de Gallagher, né, que é o Lebuche, ele dá mais ou menos aí as características bem parecidas com o Gallagher, mas ele se baseia principalmente na obra de Jean Piaget. Então ele fala que nós temos um corpo vivido, que é até 3 anos, e aí tem as características da criança com relação a isso. Uma segunda fase que ele fala que é o corpo percebido ou descoberto, que é uma fase de 3 a 7 anos, e o corpo representado de 7 a 12 anos, todas essas fases aí, uma fase motora e uma fase de experiências. Não é à toa que dentro dessas fases, a criança, né, corpo vivido, do corpo percebido, ela começa a ter estimulações dos pais, dos irmãos, dos amigos de condomínio, de bairro, de clube, e aí ela começa a ter algumas representações. Então ela brinca sendo super-herói, porque ela vê na televisão o Batman. A filha se passa maquiagem e calça o salto alto da mãe, porque ela vê a mãe produzida assim. Então ela está experimentando alguma coisa que ela está vendo a mãe já na vida de adulto, né? Filhos passam espuma no rosto para fazer a barba, porque os pais fazem isso. Então tem aí as suas características de cada fase ao qual a criança vai passando e ela vai percebendo o mundo à sua volta. Aqui nós temos a segunda abordagem, que é a abordagem construtivista. A abordagem construtivista está no livro do professor João Batista Freire. Quem quiser, ele tem na biblioteca das principais universidades, ela tem na nossa biblioteca da ESAMAS. O construtivismo é a intenção e construção do conhecimento a partir da interação do sujeito com o mundo, numa relação que extrapola o simples exercício de ensinar e aprender. Conhecer é sempre uma ação que implica esquema de assimilação e acomodação num processo de constante reorganização. Essa abordagem ela fala muito na questão da construção daquilo que a própria criança que ela quer ver e imagina como ela pode alcançar alguma coisa. Então, a participação da criança na sua educação ela é muito grande. Tá? O próprio nome ele sugere o construtivismo, o interacionismo. Então, você se constrói enquanto pessoa, você está interagindo com os demais e o professor ele é um mediador ali para trazer as questões da sua própria construção enquanto pessoa. Uma construção daquilo que você quer receber do professor para eu fazer atividades físicas. Então, o professor reúne as crianças
e tem uma voz de comando, tem uma maestria para dizer assim, né? O que faremos hoje, quais são